Nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 12 ainda. Esse capítulo maravilhoso da Palavra de Deus, que nos fala a respeito da Páscoa do Senhor, nos fala a respeito da 10ª praga, do Êxodo acontecendo, e agora nós finalizamos o capítulo com mais um aspecto dessa festa maravilhosa, que não permaneceu apenas na Antiga Aliança, mas continua hoje na Páscoa da Nova Aliança. Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 37 até o final do capítulo, versículo 51, mas a mensagem será dos versículos 43 a 51, nós já tratamos até o versículo 42. Êxodo 12, de 37 a 51, essa é a santa palavra de Deus. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinarem entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado porque apesar dos impedimentos e obstáculos no dia de hoje, o Senhor nos trouxe até aqui. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor interceda por nós, junto às nossas autoridades, junto às falsas religiões, que interrompem vias de forma errada, fazendo assim com que o teu povo possivelmente não chegue à tua casa para te adorar adequadamente. Nós te pedimos a tua intervenção sobre esta nação, ó Deus, que jaz no maligno de trevas. Uma das razões principais é essa falsa religião chamada catolicismo romano, que insiste, ó Deus, em levar tantas pessoas para o inferno, enganadas, achando que te conhecem, achando que tem o Evangelho quando não tem. Ó Senhor, intervém não só aqui, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, fazendo destruir não só essa falsa religião, como toda falsa religião, fazendo o teu Evangelho prosperar, desimpedindo pessoas de chegarem à tua casa, para que
elas possam ouvir a tua voz e se converterem em seus maus caminhos e terem o seu próprio êxodo e se ajuntarem à comunidade da igreja, a igreja livre pela graça do Senhor. Ó Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem e se sabem precisam do teu arrependimento, do arrependimento que vem do Senhor. E obrigado porque nós temos essa oportunidade mais uma vez agora de ouvir a tua palavra e sermos libertados ainda de tantas coisas que nos assediam. Nós já tivemos o nosso êxodo, o Senhor já nos libertou, mas continua nos libertando, graças ao Senhor por isso. Nessa manhã, ó Deus, certamente, aqui existem pessoas que ainda não tiveram o seu primeiro êxodo, que ainda não tiveram a oportunidade de se libertar pela primeira vez do cativeiro do pecado. Por isso te pedimos, ó Deus, que a tua salvação aconteça nesse lugar, hoje, agora, por meio do Evangelho pregado, a partir do livro do Êxodo, o livro da grande libertação do teu povo, das mazelas e do cativeiro do Egito. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, que continua salvando pecadores. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. A prefeitura de Araruama, uma cidade na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, inaugurou uma praça que revoltou os seus moradores. O lugar ostenta uma cerca de blindex, onde dezenas de passarinhos, que não percebem ali a presença da barreira invisível, se chocam contra o vidro e morrem aos montes. Nós sabemos que isso acontece de forma comum. Nós às vezes achamos na nossa casa um animal morto que foi de encontro a uma janela, ao vidro da janela, e ali perdeu a sua vida. Então, tanto numa situação como essa de Araruama, como na nossa vida comum, nós percebemos essa consequência trágica de animais que, não vendo uma barreira, acabam tendo sua vida ceifada. Isso certamente é trágico em relação a pássaros, mas chega a ser cômico em relação a humanos, não é verdade? Quantas vezes você não teve que segurar o riso quando viu alguém, pum, batendo de cara numa porta de vidro? Cuidado com a nossa porta, ali tem uma faixa azul exatamente para isso. Humanos não morrem geralmente quando batem em uma porta de vidro que para eles parecia invisível. Mas nós estamos diante de uma barreira invisível em relação à festa da Páscoa, que não estava lá apenas no Antigo Testamento, mas continua presente hoje na Páscoa da Nova Aliança. Essa ilustração vem nos falar então a respeito de uma cerca, de um muro que protege o sacramento do Senhor. E nós vemos então que infelizmente existem exageros em relação a essa cerca. Ou nós protegemos a mesa demais, ou nós protegemos a mesa de menos. E o que está acontecendo aqui então nesse contexto? No final do capítulo 12 de Êxodo, nós vemos Deus relembrando aos que estavam saindo do Egito a respeito de um detalhe acerca da festa. Ele já havia falado sobre a festa anteriormente. Por que ele deixou esses detalhes só para esse momento? Nós veremos por que aqui o Espírito Santo faz isso. E é exatamente no contexto em que agora a 10ª praga aconteceu, os primogênitos realmente têm suas vidas ceifadas, o Egito está em calamidade nacional, o clamor é geral, e tanto o faraó como o povo do Egito rogam para que o povo vá embora. O êxodo acontece afinal. E esses detalhes aqui são maravilhosos para nós hoje que já temos o êxodo também. Exatamente por quê? Porque a Páscoa sempre foi um memorial de libertação. Por isso, somente os genuinamente livres podem
participar da festa. A Páscoa sempre foi, continua sendo e sempre será, até a volta do Senhor Jesus Cristo, um memorial de libertação. E aqueles então que não são verdadeiramente livres no Senhor Jesus Cristo, não podem participar, não devem participar da festa, da grande festa de libertação. Então, maravilhosamente, nós vemos aqui instruções fantásticas, não só para a festa àquela época, mas para a festa ainda hoje. Nós temos percebido aqui a unidade das Escrituras, e mais uma vez, o Espírito Santo fala aos nossos corações de forma bem prática, como devemos celebrar a Páscoa do Senhor hoje, nós que já estamos livres, esperando que aqueles que ainda não estão, venham e se sentem à mesa conosco. Então, nesse sentido, nós vemos, em primeiro lugar, dos versículos 43 a 47, que Yahvé, o próprio Senhor, ele cerca a mesa, ele protege a mesa. A expressão é exatamente essa, dentro da nossa herança reformada. Uma cerca é colocada ao redor da mesa, exatamente para que apenas os que são dignos em termos de liberdade possam vir e participar dos elementos. Lemos mais uma vez, versículos 43 a 47. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Então, por que nós começamos aqui vendo o Senhor Deus dizendo: nenhum estrangeiro comerá dela? Ora, quem é que está saindo do Egito? Não é apenas o povo de Israel? Nós sabemos que não. Nós vimos na semana passada, reveja aí no versículo 38. Subiu também com eles um misto de gente. Nós sabemos que não apenas aqueles que eram realmente do povo, que eram descendentes de Abraão por sangue e por fé, saíram do Egito. Esse misto de gente, então, era suficiente para que Deus trouxesse essas orientações e para que Deus também manifestasse como deveria ser a festa praticada em outros momentos. Lembrem-se, aqui a Páscoa está sendo introduzida, mas ela seria uma festa perpétua. Quando eles entrassem na Terra Prometida, eles estariam entrando num lugar onde havia muitos pagãos, muitos ídolos. E talvez alguém quisesse participar daquela festa indevidamente. Então Deus, o Senhor Yahvé, ele já está dando aqui ao seu povo, não apenas regras que deveriam ser seguidas naquele momento, mas que deveriam ser seguidas sempre que a Páscoa fosse celebrada. E aí nós lembramos então, como um comentarista deixou claro, não é uma questão de raça, mas é uma questão de graça. A distinção, ela não se dá por causa da pessoa, da cor da sua pele, da sua não participação por qualquer outro motivo, mas ela se dá por causa de sua não libertação, ou a sua condição em relação a Deus. Está claro aqui que o estrangeiro, até o assalariado ou qualquer outro, eles não faziam parte do povo. Aquele misto de gente poderia até ter saído com o povo de Israel, mas talvez alguns deles ali não eram verdadeiramente livres. Isso nos lembra então mais uma vez esse fato que não pode deixar de ser anunciado. Talvez você já faça parte da igreja, mas talvez você não seja verdadeiramente livre. Não tem como nós sabermos isso. Só o Espírito Santo sabe. Só o Espírito Santo de fato testifica em seu coração se você é ou não filho de Deus. Mas externamente então, Deus deixa uma marca para que você possa ou não participar. E por isso cuidado.
Não seja meramente membro da igreja e participe do sacramento. Seja membro do Senhor Jesus Cristo, realmente livre, e então participe verdadeiramente do sacramento e da festa maravilhosa. Ora, se a festa ela exclui, ela obviamente inclui também. É isso que nós veremos no nosso segundo ponto. Mas ao excluir, ela demonstra exatamente a unidade e a solidariedade que devem existir entre o povo de Deus. Nós não temos unidade com ímpios. Nós não temos unidade com aqueles que estão fora e não pertencem ainda. É por isso que o sacramento ele é chamado também de comunhão. Nós precisamos resgatar esse nome. Você ouve muito isso no catolicismo romano. A primeira comunhão. Alguém vai à missa participar da comunhão. Nós crentes nos achegamos à casa do Senhor para participar também da comunhão, da Eucaristia, do sacramento como ele realmente é. Infelizmente, a missa deturpou completamente essa instituição. Já é algo que o próprio Paulo chama de manjar do diabo. É por isso que não participamos de qualquer missa. Não compactuamos com essa falsa ceia. Mas nós buscamos então, no nosso meio, a unidade e a solidariedade nessa festa maravilhosa. Vejam aí o que os versículos dizem. Em primeiro lugar, a ideia aqui é qual? Por que eles deveriam celebrar em unidade? Porque eles participaram da mesma salvação. Se eles compartilhavam dessa libertação, desse êxodo, é bem natural então que eles celebrem juntos. Você já vê aqui então a ideia da corporatividade nessa festa maravilhosa. O texto deixa claro ainda quando ele fala: o cordeiro será comido numa só casa, no versículo 46. É claro que o povo de Israel ali ainda não se reunia num lugar como nós nos reunimos hoje. Mas é bem claro também nos versículos anteriores que em cada casa as famílias se reuniam, porque um cordeiro era suficiente para mais do que uma família. A ideia não era de isolamento, a ideia não era cada família, cada núcleo familiar isoladamente formando um cordeiro por si, mas o próprio Deus fazia com que duas ou mais famílias se reunissem, e debaixo daquela casa, com os umbrais pintados de sangue, os primogênitos daquelas famílias fossem poupados. Além disso, talvez a expressão mais forte seja no versículo 47. Toda a congregação de Israel o fará. Toda a igreja. Aqui já traz para nós a ideia do ajuntamento. É por isso que nós estamos aqui, celebrando não apenas a nossa salvação, mas celebrando conjuntamente a festa do Senhor, perpétua, para o entendimento do que é verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus. Nós veremos já algumas implicações disso, mas é impossível celebrar a ceia do Senhor fora desse contexto aqui de culto solene e corporativo. E além disso, uma outra característica destacada aqui para mostrar essa unidade e solidariedade é a respeito do animal em si. Diz aqui que o cordeiro não deveria ter qualquer osso quebrado, no final do versículo 46, nem lhe quebrareis osso nenhum. Nós já tratamos disso nos versículos anteriores, quando a ideia do cordeiro então era de inteireza. O cordeiro deveria ser consumido de forma completa, mesmo o que sobrasse então deveria ser queimado. E isso já se aplicava então como sombra à realidade que Jesus Cristo ele deve ser aproveitado, apreciado por nós em sua inteireza, e que ele recebe na cruz do Calvário o fogo da ira de Deus. Mas aqui há um acréscimo então de uma informação importantíssima que se tornaria uma profecia em Israel: nenhum osso lhe será quebrado. Abra por favor a sua Bíblia no Salmo 34.
Abra sua Bíblia no Salmo 34. Essa expressão vai aparecer diversas vezes ainda no Pentateuco, quando os sacrifícios ao Senhor se tornam mais detalhados e específicos. Mas você vê isso já na pena de Davi, profeticamente então, mantendo aquela ideia e nos apontando para o futuro, especialmente em relação ao Senhor Jesus Cristo. Salmo 34, versículo 20. Vamos ler o 19 e o 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E a ideia é essa então. Da mesma forma que o cordeiro é inteiro, é total, é um, a igreja agora vai consumi-lo dessa forma e vai manifestar essa inteireza, essa completude, essa unidade no meio do povo de Deus. E quais são algumas implicações disso que nos levam a aplicações bem práticas? Em primeiro lugar, nós lembramos que a salvação, sem dúvida alguma, ela é individual. A fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, e ela é dada a cada um individualmente. É impossível você ser salvo por tabela. É impossível você ser salvo porque você pertence a uma família cristã tradicional na igreja. É impossível você ser salvo sem que você realmente receba individualmente a graça do Espírito Santo para crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados. Mas nós nos esquecemos que a salvação ela é individual e corporativa. Muitas vezes nós tornamos então essa salvação individual em uma vida de perseverança egoísta. Eu não me preocupo tanto com a salvação no que diz respeito à igreja. Eu não me preocupo tanto com a salvação do meu irmão. Eu me preocupo apenas em condená-lo. Eu me preocupo apenas em apontar o dedo para ele, mas não a ajudá-lo, a não me solidarizar com ele quando ele precisa de ajuda. Nesse sentido, principalmente na nova aliança, nós já vemos isso na antiga aliança, mas principalmente na nova aliança, você pode fazer uma leitura. O pronome mais importante ou usado não é mais o eu, a primeira pessoa do singular, mas o nós, a primeira pessoa do plural. Isso reflete também um pouquinho as músicas que nós cantamos. Será que nós cantamos mais músicas que falam na primeira pessoa? Ou nós cantamos mais corporativamente, que é uma das funções do canto, do louvor, dentro do culto solene? E aqui algumas coisas que já aconteceram e espero não acontecer mais no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor e nós percebemos que isso acontece para a igreja toda, cai por terra então aquela ideia romântica, maravilhosa, que noivos têm no dia do seu casamento, convencem o pastor a realizar a ceia do Senhor só entre os dois. E nós já participamos de um casamento assim. Graças a Deus não é tão comum. Mas lá vem então uma daminha trazendo o pão, lá vem então um pajem trazendo o cálice, e quando chega ali na frente, apenas os noivos bebem e tomam os elementos. Falso. Parece lindo. No álbum de casamento fica maravilhoso. No vídeo então fantástico. Mas há uma quebra clara da corporatividade desse sacramento, dessa festa. Agora, o que é mais comum, infelizmente, também quebrando isso. E isso eu já vi muitos ministros presbiterianos fazendo. E eu não consigo entender. Talvez porque eles não tenham o mesmo passado que eu tenho em termos de tradição romana. Mas quantos ministros presbiterianos não acabam levando o pão e o vinho a pessoas adoentadas ou acamadas que não podem participar mais do culto a Deus? Veja, no catolicismo romano existe o ministro da Eucaristia. E muitas vezes pode até ser uma mulher que vai lá então no lugar sagrado, toma a hóstia e leva a hóstia a qualquer lugar, manifestando
manifestando ali a força daquele falso sacramento. Ministros reformados não têm qualquer direito, nem sequer o dever de fazer isso. Deixa eu demonstrar para vocês da nossa tradição reformada, da própria Confissão de Fé de Westminster. No capítulo sobre ceia do Senhor, na seção 3, diz assim: nessa ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, o que não acontece geralmente na missa, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Vejam aqui então como os teólogos de Westminster estão batendo diretamente naquilo que acontecia no catolicismo romano. Como é que ministros presbiterianos fazem então algo que supostamente um ministro da Eucaristia faz também naquela tradição? Isso é um erro. Devemos nos arrepender imediatamente disso. Mas aí você diz: mas pastor, eu já vi o senhor levando o pão e o vinho para pessoas acamadas. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tive o privilégio ainda de fazer isso para a dona Clara, aqui pertinho. Estava acamada, não tinha condições nem sequer mais de participar do culto a Deus. Quer dizer então que eu estou pregando contra uma prática que eu realizo? Estou sendo aqui contraditório? Não. O que o Westminster claramente ensina é que isso não deve ser feito como o catolicismo romano fazia. Mas nós podemos e devemos não apenas levar o sacramento a essas pessoas, mas nós levamos o culto todo. É assim que nós levamos o sacramento para lá. Assim como a palavra, assim como todos os outros elementos. Se você quiser participar dessa experiência, é maravilhosa. É só você me avisar. A igreja toda é convidada para ir à casa hoje do seu Newton, da dona Joana e de tantos outros que não podem mais vir à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus e participar do sacramento. A igreja vai até lá e naquele lugar nós celebramos o culto solene ao Senhor e juntamente com Ele e dentro dele, na corporatividade da igreja, nós tomamos o pão e o vinho sem problema algum, não contradizendo as Escrituras e nem os nossos símbolos de fé. Mas aqui eu estou falando de pessoas que claramente não podem estar na congregação, não podem estar na igreja. Mas de vez em quando nós vemos as bandejas de pão e de vinho passando por aqui e indo lá para trás. Nós vemos certamente as bandejas de pão e de vinho entrando ali na sala de treinamento para atender, obviamente, os pais já professos que se encontram ali. Mas aí fica uma dúvida, que geralmente surge quando várias pessoas vêm falar para mim que quando estão aqui atrás ou lá na sala de treinamento não podem cultuar adequadamente. Por quê? Porque as mães e os pais que ali estão, ou aqui atrás, não param de conversar. Não estão prestando atenção no culto. Nem sequer entendem que a igreja faz um esforço para ter uma caixa de som lá e uma caixa de som aqui, para que essas pessoas possam permanecer no máximo de silêncio possível, participando do culto a Deus, principalmente no ouvir da palavra do Senhor. Não faz sentido, papai e mamãe, você estar lá ou aqui e não participar do culto a Deus e ver um presbítero servindo para você depois o pão e o vinho. Não faz sentido. Respeite então pelo menos o outro. Se você não quer participar do culto, se preocupe com o outro que quer. Aquela sala de treinamento não é para você ficar botando a conversa em dia. Esse berçário aqui tem uma caixa de som para você participar do culto e não apenas ficar cuidando do seu bebezinho que é tão lindo e maravilhoso, tem que ficar brincando. Participe do culto a Deus.
E exija então dos que servem a ceia que vocês sejam servidos e não deixem de ser, exatamente porque a caixa de som traz para vocês uma participação correta do culto a Deus. A caixa não está funcionando direito? Chama os diáconos. Liga a caixa de som, conserta. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Participemos então adequadamente da festa do Senhor. Essa passagem também nos mostra que ainda hoje na nova aliança, assim como na antiga aliança, a liderança da igreja, os presbíteros devem sim proteger a mesa. E aqui um debate interessantíssimo dentro da própria herança reformada. Nós devemos adotar aquilo que chama-se de a ceia restrita ou a ceia fechada. Nós trataremos já da ceia fechada do nosso segundo ponto. Mas eu declaro para vocês então que biblicamente, e não apenas historicamente ou tradicionalmente, nós adotamos a ceia restrita. E nós vemos um exemplo disso, por exemplo, em Calvino, em Genebra, que muitos dizem que na verdade fechava a ceia, e isso não é verdade. Basta você estudar de forma simples a história do que ele fez ali em Genebra. Existe um momento, isso é até pintado num quadro, em que Calvino aparece à frente da mesa, protegendo os elementos contra pessoas. E ali então dizem que ele estava fazendo isso porque aquelas pessoas não eram membros daquela comunidade. E não é verdade. Calvino sabia que aquelas pessoas eram libertinas, que elas não podiam tomar da ceia por razões óbvias, e elas queriam tomar mesmo assim. Calvino se põe entre elas e a mesa e diz: sobre o meu cadáver, vocês vão me matar para poder tomar da ceia do Senhor. Essa é a função dos presbíteros da igreja, protegendo a mesa até para o bem daquele que não deve tomá-la inadequadamente. Eu e a Alessandra tivemos a oportunidade de visitar o Tabernáculo Metropolitano em Londres, a famosa igreja onde Charles Spurgeon pregou e ministrou. E ali então nós não sabíamos disso, fomos domingo ao culto, e nós estamos ali participando do culto ao Senhor. De repente o culto parece se encerrar, algumas pessoas vão embora, e eles anunciam: agora nós teremos a liturgia do sacramento, agora nós teremos a ceia do Senhor. Se você é membro dessa igreja, você está convocado. Se você não é, por favor, se apresente a um dos nossos diáconos, é uma igreja batista ainda, e ali receba um cartão para poder participar da ceia. Nós procuramos o diácono, e teoricamente haveria uma sabatina, uma entrevista, e ele simplesmente perguntou para nós: vocês amam o Senhor Jesus Cristo? E nós dissemos: sim, amamos. Toma um cartãozinho. E aí com um cartãozinho nós pudemos participar ali daquela ceia do Senhor, mostrando então que você não precisa necessariamente ser membro de uma igreja, mas sim amar o Senhor Jesus Cristo e participar da ceia devidamente. Talvez você pense assim: mas isso é impraticável, pastor. Imagine isso acontecendo aqui no nosso meio. Talvez nós não estamos aqui discutindo a forma das coisas, mas sim a necessidade então de participarmos adequadamente da ceia, e ao mesmo tempo restringi-la ao máximo, ou humanamente ao máximo possível. Por isso você vai sempre ouvir palavras de advertência, aqui dadas agora pelo ministro, que é ministro da palavra e dos sacramentos. Ele vem e adverte, ele chama a atenção para que pessoas não venham e tomem de forma indigna aquilo que certamente servirá para a condenação. E aí vem uma prática também infeliz no nosso meio, que é fruto de ventos de doutrina, de igrejas evangelicais que nada dizem respeito à reforma. Isso acontece no nosso meio aqui. Pessoas que insistem em se autodisciplinar. Sabem, por exemplo, que no próximo dia do Senhor haverá a ceia, não se preocupam tanto com isso, não se preparam adequadamente para isso, acabam pecando. E quando chegam aqui, diante das palavras de
de advertência se lembram e dizem: minha semana não foi nada boa, eu não vou tomar do pão e do vinho. Isso é inaceitável no reino de Deus. Se você acha que você não deve tomar do pão e do vinho, isso é um sinal claro que você imediatamente precisa procurar o conselho da sua igreja para que os presbíteros responsáveis pela sua vida, então, lhe retirem da mesa, se for esse o caso. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 11. Você não tem autoridade de fazer isso com você mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, aquele famoso texto em que Paulo está mostrando aos coríntios que a celebração da ceia, como nós vimos aqui, é uma celebração de unidade. E uns estavam comendo à frente dos outros, bebendo à frente dos outros, os grupinhos estavam lá. E ele diz: vocês não estão celebrando a ceia, vocês estão celebrando qualquer outra coisa, menos isso. E aí ele fala, a partir do versículo 27, 1 Coríntios 11, 27. Por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Veja, a palavra não é examine-se, e se achar alguma coisa indigna, não coma e não beba. Não. A palavra é examine-se. Não tem como os presbíteros da igreja lhe examinarem a cada ceia, principalmente se você for um visitante. Você deve se examinar e comer do pão e beber do cálice, porque você nunca vai se examinar e se achar em perfeitas condições para tomar a ceia do Senhor. Do contrário, ninguém tomaria. Mas eu insisto, como o texto insiste: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Olha que unidade maravilhosa, olha que solidariedade maravilhosa. E nesse sentido, então, sim, nós julgamos ou deveríamos julgar a nós mesmos. Se tem um pecado grave, ou pecado do qual não tenho conseguido me libertar, Deus me dá a graça da exclusão da mesa, para voltar então a uma vida de santidade ao Senhor. Mas jamais, nunca, uma autodisciplina. E se isso tem acontecido, espere em breve então uma visita dos presbíteros da igreja, para que nós possamos entender o que está acontecendo com a sua vida. Não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, você participar desta igreja, de todos os elementos do culto, e não participar da ceia do Senhor, que é uma confirmação clara do Evangelho, fazendo diferença na sua vida. E para finalizar esse primeiro ponto, nós temos detalhes importantes aqui, que talvez não possam entrar na categoria de certo ou errado, mas sim daquilo que é melhor ou não tão bom. Detalhes importantes, mais ligados à forma. Por exemplo, às vezes você fica confuso. Você vai a uma igreja, está tendo a ceia do Senhor, é uma igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, talvez até presbiteriana, mas quando as pessoas recebem o pão, elas já comem. Quando elas recebem o cálice, elas já bebem, e você fica sem saber o que fazer. Porque lá na minha igreja, todo mundo come junto, todo mundo bebe junto. Mais uma vez, não é que essa igreja esteja fazendo uma prática errada, mas na minha opinião, claramente o que demonstra até o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11. Nós deveríamos esperar para comer juntos, nós deveríamos esperar para beber juntos. Isso demonstra
corporatividade, a nossa unidade e a nossa solidariedade. Um outro aspecto, que talvez você torça o nariz para isso, é da tradição reformada que haja um cálice único. Imagina que delícia, hein? Começa aqui e vai passando por toda a igreja. E aí o último que bebe, bebe de todos. Alguns dizem assim, é só pegar vinho com teor alcoólico bem forte, porque todas as bactérias estão mortas até chegar lá. Então, mais uma vez, não entramos no mérito aqui se uma igreja que serve em cálicezinhos isolados está pecando por causa disso, ou não cumprindo o princípio regulador. Mas é como se nós estivéssemos tomando então num cálice único. E se você um dia estiver numa igreja que tiver o cálice único, dê uma golada bem forte desse cálice. Não se preocupe. Não é isso que vai tirar a sua vida ou a sua saúde. Pode acreditar nisso. Um outro aspecto que também é belíssimo, a ideia de um só pão. Não tem problema nenhum dividirmos já antecipadamente pedaços de pão para facilitar a distribuição e o consumo. Mas eu participei também de uma igreja onde o ministro ele quebrava o pão e aquele mesmo pão então era servido nas bandejas e as bandejas iam passando e cada um ia tirando um pedaço daquele pão. A dramaticidade disso demonstra várias coisas que ajudam-nos a entender exatamente que aquela Páscoa do Antigo Testamento, e principalmente a de hoje em dia, continuam trazendo para nós a unidade e a solidariedade do corpo de Cristo. O que Jesus Cristo fez por nós, numa salvação individual, que persevera numa salvação corporativa. É por isso então que Yahvé cerca a mesa. É por isso que Yahvé restringe. É por isso que Yahvé então diz: apenas os que buscam a liberdade em mim podem tomar e beber. Mas aqui o texto continua. Voltemos a Êxodo, capítulo 12. E você vê que o mesmo Yahvé que cerra a mesa, que impede alguns de chegar, ele é o mesmo que abre a mesa. Vejamos aí dos versículos 44 a 51. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora. Perdão, é do versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural na terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Vejam então aqui, a ceia, a Páscoa, a festa, ela é reservada aos que pertencem a ela, mas todos podem pertencer a ela. Mais uma vez eu relembro a frase do comentarista: não é uma questão de raça, mas sim uma questão de graça. E é por isso que a igreja presbiteriana, não apenas seguindo as escrituras, mas a sua herança reformada, ela pratica a ceia restrita e não a ceia fechada. O que é a ceia fechada? É aquela que diz, por exemplo, que só membros de uma igreja local devem participar daquela ceia. Pode haver ali um crente genuíno, mas porque ele não faz parte daquela comunidade específica e se esqueceu de trazer uma carta de recomendação, ele participa de todo o culto, mas não participa do pão e do vinho. Nós vemos isso ao ponto de pregadores serem chamados para conferências. E esses pregadores acabam ficando ali aos domingos e pregam na igreja. E naquele domingo tem ceia do Senhor. E os pregadores não participam. Eles pregam a palavra, eles abençoam o povo com a palavra de Deus. Mas eles não trouxeram, não levaram cartas de recomendação.
aquela igreja não os permite participar da ceia do Senhor. Isso acontece na tradição geralmente reformada holandesa. Uma tradição que muitas vezes, dependendo aí da sua linha, diz que é a única igreja verdadeira. Nós temos exemplos aqui no Brasil, quando presbiterianos que compartilham da mesma teologia reformada, ao visitarem essas igrejas, não participam da ceia do Senhor. A liderança daquela igreja conhece aquele irmão, sabe que ele é crente verdadeiro, mas por uma tradição não bíblica, acabam impedindo que ele participe. Infelizmente isso acontece também em várias igrejas batistas, geralmente as mais tradicionais. Igrejas batistas que impedem presbiterianos, por exemplo, de participar da ceia, não por causa do batismo infantil, mas porque não foi por imersão. Como é que nós podemos chegar ao cúmulo de fechar a mesa do Senhor a crentes verdadeiros? Isso, sem dúvida alguma, é um exagero. E se falhamos em não proteger a mesa corretamente, falhamos também em protegê-la demasiadamente. Mas a abertura da mesa não é de qualquer modo. Você vê aqui a partir do versículo 48, o que precisa acontecer para que o estrangeiro, o assalariado ou qualquer outro participe. Ele precisava ser circuncidado. E aqui é onde os primos batistas mais entram em contradição. Eles sabem, eles falam isso, que aqui está recebendo o sinal da aliança. Eles chamam a circuncisão de sinal da aliança. E eles mesmos entendem que o batismo continua sendo sinal da aliança, agora na nova aliança. Mas por alguma razão, eles não conseguem fazer a ponte. Eles insistem em dizer que criancinhas com 8 dias de vida podiam e deviam ser circuncidadas na antiga aliança, mas hoje elas são apenas apresentadas na igreja. O batismo é apenas para aqueles que professam a fé. Olha como isso é caminhar na contramão da própria revelação bíblica. Nós já vimos no sermão passado que apenas homens participavam da Páscoa. Algum batista vai dizer: então quer dizer que só homem participa da Santa Ceia do Senhor hoje? Não. Existe descontinuidade também entre as alianças. O princípio é o mesmo, a forma muda. Por quê? Agora na nova aliança, tanto homens como mulheres, escravos e livres, todos participam ativamente dos sacramentos, são todos livres no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia demonstra isso, essa mudança de forma nítida. Então por que então eu insisto nessa barreira que não existe entre as duas alianças? Na nova aliança, nós temos uma ampliação. Se crianças já eram recebidas pelo sinal da aliança naquela época, quanto mais hoje elas serão recebidas pelo sinal da aliança? Não é o contrário. Você não vê nenhuma prática, absolutamente nenhuma, voltando, mas só se ampliando. E isso nos leva então a uma outra contra-argumentação. Eles dizem: então o batismo infantil deveria representar a fé da comunhão? Ou a ceia para os bebezinhos também? Não! O sinal da aliança lá na circuncisão era para crianças. E se você estudar um pouquinho só, você vai ver que apenas aqueles homens
dos 12 para os 13 anos, começavam a participar da Páscoa do Senhor. Não tinha comunhão nem na antiga aliança. Mas eles insistem nessa relação que 1 Coríntios 11 deixa clara que não existe. E em pasmem, nós temos uma tradição hoje que se chama reformada, fruto do presbiterianismo, que ensina que sim, crianças batizadas na infância devem imediatamente participar do pão e do vinho. Eu já fui numa igreja assim. É uma igreja que segue a chamada visão federal. Existe uma denominação que está chegando no Brasil, CREC, se eu não me engano é a sua sigla. Já está lá no sul do país. Imaginem uma situação como essa, num país tão romano como o nosso. Vai conquistar muitos romanistas, sem dúvida alguma, mas conquistar para o erro. Quando eu fui a uma igreja como essa, eu vi ali os pais pegando um pedacinho do pão e colocando na boca do seu bebezinho, molhando o dedo no vinho e pingando as gotinhas na boca do seu bebê. Falso! Contrário às Escrituras. E se chamam reformados e dignos da tradição de Westminster, quando Westminster deixa claro que isso não deve acontecer. Uma outra coisa que você já deve ter percebido ao chegar nessa igreja aqui ou em qualquer outra igreja que leva a sério as marcas que o Senhor mesmo deu para vermos a pureza ou não de uma igreja, você vai ver que aqui nós nos preocupamos com se você vem de uma outra tradição ou de uma outra igreja, se o seu batismo foi verdadeiro ou não. Houve um grande debate na história da igreja lá nos Estados Unidos entre um teólogo do norte chamado Charles Hodge, e um teólogo do sul, Thornwell. Hodge defendia que o batismo romano deve ser aceito no meio presbiteriano, enquanto Thornwell bateu o pé e disse não. E Hodge dizia, mas lá eles usam água, pouca água também, batizam bebês e ainda falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Thornwell disse, sim, palavras em vão, água em vão. É só você lembrar que quem está ali batizando é um ministro de Satanás. É um falso ministro, é uma falsa igreja. E além disso, a teologia por trás do batismo romano é completamente errada. Se você está aqui nessa manhã e você tem dificuldade com o batismo infantil, lembre-se que a igreja presbiteriana não pratica o que é praticado no catolicismo romano. Você tem que procurar outro argumento. Nós batizamos as nossas crianças não para a salvação delas. A água nada pode fazer, o batismo nada pode fazer, assim como a circuncisão não fazia. Nós batizamos as nossas crianças e nós as treinamos para que quando elas cheguem numa idade adequada, assim como os filhos da aliança no Antigo Testamento, elas aqui também possam fazer a sua profissão de fé e participar agora do pão e do vinho. A ponte é perfeita. Mas nós insistimos em colocar as nossas tradições no meio e impedir e não abrir adequadamente a mesa do Senhor para todos aqueles que podem e devem se achegar. Ou seja, se o seu batismo, por várias razões, foi um falso batismo, você não vai se rebatizar aqui. Isso não existe. Há um só batismo. Mas aqui você vai receber pela primeira vez o batismo genuíno. Você pode ter passado por várias tradições e passado por vários rituais com água. Mas só aquele ritual de iniciação, debaixo do Evangelho da graça de Deus, é que realmente pode lhe introduzir no corpo de Cristo, para que você então receba todos esses benefícios que nós vamos ler aqui, a partir do versículo 49, e com isso terminar.
A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Que fantástico! O versículo 48, no finalzinho, diz assim, que aquele estrangeiro, que aquele que não fazia parte do povo, quando ele é circuncidado, ele será como natural da terra. Não tem diferença alguma agora. Ele é um dos nossos. Ele tem todos os privilégios, assim como todos os deveres. Mas o versículo 49 é claro. A mesma lei. É uma lei, é uma ordenança. Não podemos tirar nem pôr. Temos que fazer exatamente como o Senhor Deus nos ordenou. É vinho, não é suco de uva. Detalhes são importantes. O Senhor Deus se preocupou com cada um deles. Por que é que nós não vamos nos preocupar também? Observe, por favor, o que o Catecismo Maior diz na sua pergunta 173. Pode alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor ser excluído dela? Os que forem achados ignorantes ou cometerem escândalos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento, pelo poder que Cristo deixou à sua igreja, até que recebam instrução ou tenham melhor procedimento. A resposta aqui, então, estamos falando a respeito dessa disciplina eclesiástica que acontece no meio da igreja, porque os presbíteros detêm o poder das chaves, então eles abrem e fecham o reino de Deus para aqueles que são impenitentes ou penitentes. Mas a pergunta aqui, diante do que nós estamos vendo, poderia ser acrescentada, ou melhor, a resposta. Vou fazer novamente a pergunta: pode alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor ser excluído dela? A resposta diante daquilo que se chama ceia fechada é não. Vejam só, quem pratica a ceia fechada está tão preocupado em preservar a mesa que acaba poluindo a mesa, porque impede de chegar até o sacramento aqueles que são crentes verdadeiros. Sim, uma carta de recomendação ajuda nesse reconhecimento formal e externo. Mas se eu conheço a pessoa, eu vou impedi-la de chegar até a mesa do Senhor. Isso é tão pecado quanto deixar que os impenitentes venham. Nós devemos fazer exatamente como a Bíblia ensina, não irmos nem além, nem ficarmos aquém. E o texto termina com bênção, assim como a nossa prática também termina em bênção. Bênção da libertação definitiva e da libertação continuada. O versículo 51 diz: naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Eles praticaram a Páscoa e a Páscoa os libertou. Eles continuariam praticando a Páscoa e a Páscoa continuaria os libertando. É por isso que nós ainda praticamos hoje, porque nós já fomos libertos e por isso participamos, mas temos que continuar a nossa libertação até a libertação final em Jesus Cristo, que não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 19. João capítulo 19. Meus irmãos, quantas coisas práticas nós aprendemos hoje. Que o Senhor nos ajude a praticá-las mesmo. Que o Senhor mesmo reforme a sua igreja. Que o Senhor mesmo purifique a sua igreja. João 19, de 31 a 37. Aqui está o Evangelho da esperança para todos nós. João 19, a partir do 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz,
visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Olha mais uma vez a imagem do Cordeiro bendito aqui. O Cordeiro da Páscoa, sangue sai dele, sangue e água. É esse sangue que nos cobre, é essa água que nos purifica. E nenhum dos seus ossos foi quebrado, ele permaneceu inteiro. Ele está cumprindo a profecia até a sua morte. Ele está cumprindo a sua profecia, a sua promessa em nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho e juntamente com a palavra do Evangelho nós participamos do pão e do vinho, alimentando assim as nossas almas e continuando o nosso processo de libertação. Que Deus tenha misericórdia de nós e que faça você hoje poder crer no Senhor Jesus Cristo para participar dessa mesa bendita. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse texto que parece perdido lá em Êxodo. Um texto que muitas vezes é tratado como um apêndice daquele capítulo tão fantástico. E vemos que ele não é um apêndice. Vemos que ele é tão importante para aquela época quanto é para hoje. Ó Senhor, nós temos falhado, sem dúvida alguma. Não temos participado do sacramento como deveríamos. Não temos nos preparado adequadamente para os momentos em que o participamos, em que o celebramos. E nesse sentido eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa nos purificar. Nós nos arrependemos, Senhor, e queremos proteger melhor a Tua mesa. Queremos pedir a essas igrejas que ou exageram ou não cuidam direito, possam fazer isso à luz das Escrituras. Que tenhamos uma unidade e solidariedade não apenas nas próprias denominações, mas entre as denominações. Queremos ver, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo una e santa verdadeiramente nesse mundo. Quebra os nossos orgulhos, as nossas soberbas, as nossas tradições que não fluem das Escrituras, mas nos ajuda a guardar todas aquelas que fluem, porque essa é a sabedoria do Senhor, e certamente nisso a bênção, do contrário, só maldição. Tende misericórdia de nós e traga mais e mais estrangeiros para essa mesa bendita, aqui no nosso meio, em nome de Jesus, o Cordeiro que não teve nenhum dos seus ossos quebrados. É que nós oramos. Amém.